Olá, tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Algumas pessoas me pediram para eu contar como que eu comecei a viajar, como que isso tudo aconteceu. Então, vamos lá. Uma das minhas primeiras lembranças assim de criança era a minha avó com aquele Atlas Mapamundi da época da Barça. Se tem alguém aí com mais de 30 anos vai se identificar, vai saber. Então ela brincava comigo de eu decorar as capitais dos estados, dos países, a geografia, que eu sempre gostei muito, então ela incentivava e essa era a nossa brincadeira. Aí eu fui crescendo, não sabia o que eu queria fazer da vida, mas eu sabia que eu queria viajar. Aí com 15 anos, a minha mãe, através do trabalho dela, ela teve uma oportunidade de ir para Itália. E eu nunca fui muito dessa coisa de festa de debutante, sabe, debutante nunca teve muito a ver comigo. E sempre, desde pequena, meu sonho era conhecer 4 lugares e a Itália era um deles. Então, em vez de ela ir, obrigada mãe, em vez de ela ir para Itália, ela me mandou para Itália. Então, com 15 anos eu fui para Itália. Olhei aquilo tudo assim, e falei, meu Deus, um dia eu vou morar aqui. Itália, me aguarde que um dia eu ainda tenho que morar, morar aí. E voltei, enfim, aí época de entrar na faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer, eu achava que eu queria fazer turismo, mas eu tinha um namorado na época que ele fazia turismo e meu pai odiava ele. Então eu pensei, se eu prestar para turismo na faculdade, vai todo mundo achar que eu tô prestando turismo por causa dele, não posso fazer isso. E aí eu tava perdida, sem saber o que fazer. Minha avó falou, Ana, aplica para direito. E eu, perdida, fui lá, apliquei para direito, passei e passei 5 anos odiando a faculdade, querendo trancar, mas terminei. Quando eu terminei, eu falei, agora eu vou viajar. Todo mundo, todos meus colegas, tudo estavam fazendo o cursinho pro exame da ordem. Eu falei, gente, vou fazer junto com eles, né, pra não fazer sozinha e tal. E prestei e passei. Aí eu falei, agora eu vou viajar. Então eu escolhi um lugar que tinha pelo menos uma pessoa que eu conhecia e esse lugar foi Londres. Então quando eu acabei a faculdade, eu fui pra Londres. E aí lá em Londres eu trabalhei de garçonete e entrei em contato com muita gente que estava viajando na Europa, que tinha ido, por exemplo, para a Jordânia, para o Egito, essas coisas assim, esses países que na verdade naquela época a gente não pensava tanto como destino, a galera ia mais para os Estados Unidos, mas eu sempre quis ir para qualquer país, qualquer lugar que me mandassem eu queria ir. E aí, ali em Londres, antes de chegar, eu, minha mãe e minha irmã, a gente já viajou a Europa. Eu fiquei em Londres, fiquei trabalhando. Quando deu ali aquele tempo que ia acabar meu intercâmbio, digamos, eu resolvi ir com uns amigos pra Índia, pro Nepal e pro Sri Lanka. E ali foi, assim, a virada de tudo. Foi onde tudo meio que aconteceu, porque eu sabia que eu queria viajar, mas eu não sabia como que eu faria, como que era fazer um itinerário, como que era planejar uma viagem, a logística, reservar as coisas. E eu viajei com um grande amigo meu, Felipe, valeu aí, foi um grande professor. A gente passou quase um mês na Índia, 20 e poucos dias na Índia, Nepal, Sri Lanka, e ali ele já tinha feito isso, mochilado muito. E eu vendo ele, eu falei, tá, agora eu entendi. Eu sei que eu quero viajar e agora eu sei como fazer. Eu olhava como ele fazia, pra fazer os itinerários, tudo, preparar as coisas todas. E eu falei, bom, agora eu sei, vou viajar. Enfim, comecei a viajar ali na Europa e conheci um outro ex-namorado que virou pra mim e falou, Ana, vamos pra Austrália. E a Austrália era o lugar que
era o país que eu sempre falava que eu nunca ia conseguir ir, porque eu sempre tive medo de avião. Então eu pensava, meu Deus, a Austrália é muito longe, eu nunca vou conseguir chegar lá com esse medo de avião que eu tenho. Enfim, resumindo, a gente terminou. Ele foi para a Austrália, ele mora no sul. Eu fui para a Austrália, eu moro no norte da mesma cidade. Mas o relacionamento não deu certo, mas a ideia foi... Eu não tinha mais nada, assim. Depois que acabou meu intercâmbio de Londres, eu voltei para o Brasil e eu olhei e falei, eu não quero trabalhar com direito, eu não me identifico com as coisas aqui. Eu não tinha mais, assim, nada ali que fizesse meu coração bater forte. Então eu olhei e falei, vou para a Austrália, vou trabalhar lá, vou me basear lá e vou viajar a Ásia inteira. Aí quando eu cheguei na Austrália, eu apliquei lá para um visto de estudante. Quando eu cheguei, além de ter gostado muito do lugar, eu descobri que na mesma escola que eu estava estudando inglês, eles tinham o curso de turismo, que eu não apliquei lá atrás por causa do meu pai e por causa do raio do ex-namorado. Aí eu falei, agora eu vou fazer turismo. E comecei a fazer turismo na Austrália. E, enfim, na Austrália trabalhei de faxineira, trabalhei de cleaner também em bar, sábado à noite, limpando muito vômito de bêbado em parede de banheiro. Fui babysitter, babá, né? Então, assim, cuidei de criança, já limpei banheiro, fiz tudo isso. Fui garçonete também. E aí, fiz uma grana e sempre a prioridade foi viajar. Então, a grana que eu fazia, eu juntava, me privava de algumas coisas, de muitas coisas até às vezes, mas sempre foi destinada para viajar. E aí comecei a viajar a Ásia inteira. Então foi mais ou menos assim isso que aconteceu. E o engraçado foi que quando eu era criança, que eu tinha aqueles 4 países que eu queria muito, muito conhecer, um deles era Itália, que minha mãe me mandou, né, me deu esse presente lindo quando eu tinha 15 anos. Grécia e Egito, que depois, quando eu estava baseada em Londres, eu consegui ir. Então, eu, minha mãe e minha irmã, a gente foi uma vez para passar o meu aniversário e o Réveillon no Egito, que foi, assim, uma lembrança maravilhosa. Aí eu consegui ir pra Grécia, fui pra Grécia, e o último dos lugares, que foi o último que eu fui, e que eu fui ano passado, era Fernando de Noronha. Então, desde criancinha, os 4 lugares que eu queria ir, foi pra mim, pelas circunstâncias da vida, mais viável ter ido pra fora do que ter ido pra Fernando de Noronha. E daí completei o meu sonho dos 4 lugares ano passado, quando eu finalmente consegui ir pra Fernando de Noronha. E é isso. Minha ida pra Austrália, minha ideia de ter me baseado lá e viajado à Ásia, pra mim deu tão certo, conseguiu viabilizar o meu sonho de viajar ao mundo, que eu nunca mais fui embora de lá. Eu moro na Austrália há 12 anos e eu nunca mais parei de viajar. Continuo fazendo a mesma coisa. Tudo que eu ganho, todo o dinheiro que eu ganho vai pras minhas viagens. Tento fazer elas da maneira que der, da maneira mais barata. Às vezes fico em lugar bom, se dá pra ficar. Eu vou do luxo ao lixo sem problema nenhum. E é isso. Eu vou fazer um outro vídeo, eu quero fazer um outro vídeo sobre essa questão de como conseguir juntar a grana pra viabilizar esse sonho aí. E é isso. A minha mãe uma vez me falou, Ana, mais vale 1 ano viajando do que 5 numa faculdade. Então, assim, mãe, a culpa é tua. Nunca mais voltei, tô aí pelo mundo e esse é um pouquinho da minha história. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar que eu respondo. E é isso.